Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Olha que bonito texto da segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18, e foi escolhido aqui pela Rosana Marques, lá de Osasco, hein? Rosana, muito grato por esse texto tão bonito, tão inspirador, né? Cresçam na graça e no conhecimento. Não é importante conhecer, confiar e se entregar. Isso é fé. E aqui eu já falei da Vitalina lá de Águas Claras. Um grande abraço. Deixa eu ver aqui. Quem mais? Olha aqui. A Edice Pereira Santos, Campo Grande. É isso? Campo Grande, Paraíba aqui, Paraíba. Edice, um grande abraço para você, que nos acompanha sempre aqui em nosso programa. Também a Milena Bastos, a cidade chama-se Tuntum, lá do Maranhão. Ei, beleza, Maranhão tem tanto lugar bonito. Então um grande abraço para vocês que nos acompanham sempre, estão com a gente aqui. Vale a pena você estar conosco no YouTube. Olha aqui, o canal do YouTube, o canal é esse aqui, Reavivados por Sua Palavra NT. Basta você se inscrever, se ainda não está inscrito, vai lá, se inscreva, clique no sininho para receber as novidades, dê o seu like, que é tão importante, é tão bonito a gente ver as pessoas participando, animadas ali, fazendo pedidos de oração, dando palavras de motivação e de incentivo. A gente fica muito feliz. E Deus abençoe você ricamente em todos os sentidos, tá bom? Quero oferecer para você este bonito estudo bíblico. Olha aqui, Ensinos de Jesus. É uma série de 18 temas maravilhosos e todos eles têm um título assim: o que Jesus ensinou sobre, e aí vai, as escrituras, santificação, salvação, oração, perdão. Olha aqui, muito bom material. Tem aí as perguntas também para você se inteirar. É bem bonito, vale a pena. É só pedir para esse número. Anote o número para você pedir no intervalo, né? Ou quando terminar o programa, no outro intervalo. Você pede e vai receber gratuitamente. Pode pedir para os amigos também, que todos possam receber e estudar a palavra de Deus. Grato a você que está conosco às 6 da manhã e depois no Repeteco às 3, na telinha que está no NT Play também. É gente para tudo quanto é canto do mundo que assiste o programa Reavivados e as programações também da TV e do rádio, das mídias, da Rede Novo Tempo. Você que é Anjo da Esperança, somos gratos da mesma forma. Estamos completando aí 15 anos, né, de Anjos da Esperança. Se você quiser se tornar um anjo, um anjinho, uma anjinha, uma anja da esperança, aqui, ó, esse telefone para você entrar em contato com a gente também. Grande abraço, que bom ter você aqui. Bom, vamos lá dar uma olhadinha no capítulo 6. Nós vimos que o capítulo 6 é um novo sábado, uma nova nação, uma nova bênção, sob o título de Grandes Novidades. E Lucas junta estas novidades. Na realidade, não mudou a questão do sábado, mudou a perspectiva de guardá-lo. É lícito fazer bem. Também não mudou a questão da nação. Israel continua ainda com a possibilidade de salvação, mas não é mais o povo escolhido. Então Jesus começa aqui a escolha dos 12 discípulos. Podemos dizer que estavam substituindo os 12 membros lá da família de Jacó, os filhos, né, as tribos de Israel. Não necessariamente, mas eles estão formando uma nova nação, uma nação espiritual, um Israel espiritual. E a nova bênção, né? Ele muda. O rico é abençoado? Não, o pobre é abençoado. Não é o que é farto é abençoado? Não, é o que tem fome. Ele faz umas comparações muito lindas aqui, nós vimos. Não julgar, amar os inimigos. Então, uma nova visão, nova bênção das árvores, frutos e tal. E a gente vai para o intervalo para começar o capítulo 7, logo depois.
Muito bem, já estamos de volta com o programa Reavivados, por sua palavra aqui da TV Novo Tempo. Não esquecendo que nós estamos acompanhando o SOS Bruna, hashtag SOS Bruna, uma garota lá de Presidente Prudente, desde os 12 anos tem sofrido muito, cirurgias assim, muito profundas, de alto risco, ela precisa de mais uma cirurgia, vamos orar por ela. Sua mãe, a Laide, a Yasmin também, nós estamos lá, hashtag SOS Bruna, vamos orar por esta garota aí e por tantos outros que precisam da bênção de Deus. Muito bem, o capítulo 7 então, é um capítulo interessante e a gente tem um título para ele. O último foi Grandes Novidades, capítulo 6, o capítulo 7 é Compaixão em Ação. E aqui há grandes histórias, né? Por exemplo, a cura do servo do centurião. Ele queria que Jesus só dissesse uma palavra, né? Mostra aqui a questão da fé, um servo e uma demonstração de fé. Depois nós temos a viúva, uma situação de desespero, perdeu o marido, virou viúva e agora perde o filho, o arrimo da família. Eu gosto muito dessa história, é uma outra história grande. Aí João Batista envia os seus discípulos, já estava na cadeia, não é? Envia os seus discípulos para saber se era Jesus o Messias mesmo, ou se a gente tinha que esperar outro, ou se eles tinham que esperar outro. Então Jesus mostra lá o que ele estava fazendo e eles só podem contar para eles. Se vira para a sua pequena multidão e fala de João, nascido de mulher nunca houve, né, ninguém assim. E aí a grande história da mulher pecadora, né, uma demonstração de amor. Mulher pecadora, demonstração de amor. João Batista, um momento de dúvida, não é? A viúva, uma situação de desespero. O servo, uma demonstração de fé. Então, a compaixão em ação. O que é compaixão? Compaixão é ter o mesmo sentimento que a outra pessoa. É conseguir comer 1 quilo de sal, né, com a pessoa, vestir as botas da pessoa para saber onde aperta, né, onde é o calo e tal. Então, é olhar para fora. Compaixão é você sentir a dor daquelas pessoas que estão ali. É se colocar no lugar delas. Somente quando você se coloca no lugar de alguém, você acaba sentindo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, conforme nos diz lá o apóstolo Paulo. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas você tem que se colocar no lugar da pessoa. Para você ouvir, tem que se colocar. Paulo também diz assim que a gente deve considerar o outro maior do que a gente. Por quê? Porque senão você não ouve. Você não vai ouvir. Se você não considerar, não vai ouvir. Jesus também dá essa ideia o tempo todo. Então vamos ver, um servo, uma viúva, João Batista e a mulher pecadora. São as lições, né, as 4 lições aqui deste capítulo. São histórias grandes, né, dão sermões, cada uma delas dá um sermão maravilhoso. Dá para tirar muitas lições. Mas Jesus em Cafarnaum e aparece um servo de um centurião. O centurião era alguém que comandava um pequeno exército, um romano. A história de um gentil, que começa com a história de um gentil e diz que é uma demonstração de fé. História de um gentil, hein? Vejam como Lucas é sempre preocupado em colocar os gentios. Porque nós vimos lá no começo, né, a tensão entre os cristãos pagãos, que vinham do paganismo, né, gentios, e os cristãos que vinham do judaísmo. É uma tensão entre esse grupo. Aí, então, Jesus o ouviu. Ele ouviu falar de Jesus, verso 3, e enviou alguns anciãos dos judeus. Quer dizer, ele pediu para que alguns judeus fossem lá e eles disseram: Jesus, este homem é amigo do nosso povo. Ele conhecia Jesus de falar, e enviou esses líderes judaicos. E disse: olha, ele inclusive nos ajudou a construir, edificar a sinagoga. Então, uma pessoa respeitável. Uma pessoa super respeitável. E aí, Jesus foi com eles. Vamos lá, vamos ver este servo. Um homem, olha, o servo não era romano. Não, seguramente não era romano. O servo era judeu. Ele estava preocupado com o judeu. Na realidade, era um tipo de um escravo ali com ele, né? Era um servo. Mas ele era um homem bondoso, tinha um coração bom e era gentil. Olha só aqui. Então ele mandou alguns amigos irem para frente quando Jesus já estava chegando para dizer assim: olha, não te importunes,
porque eu não sou digno que entres na minha casa, eu sou um gentio. E ele sabia que os fariseus tinham esse negócio de não entrar, não comer junto e etc e tal. E ele disse assim: Senhor, o senhor é um rabino, o senhor é mestre, o senhor não precisa entrar na minha casa. Aliás, eu não mereço isso, não mereço, porque basta dizer uma palavra e meu rapaz, verso 7, vai ser curado. Jesus ficou assim, e o senhor sabe, no recado, eu sou um homem de comando, né, de autoridade. Eu digo para um soldado, vai, ele segue minhas ordens e tal. Então, digo para outro, vem, ele vem. Então, faz isso, faz. Então, pode mandar uma palavra, só uma palavra, e meu servo vai ser curado. Aí Jesus deu uma parada e disse assim: olha, minha gente, eu digo que nem em Israel achei esta fé, uma fé como essa. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram o servo curado. Olha que coisa impressionante. Um gentil. Então Lucas tem essa visão dos rejeitados, né, dos gentios, dos pobres, da mulher pecadora, que vai aparecer daqui a pouco aqui, de uma viúva. A viúva, né, foi desafortunada por Deus, né, tem lá, sei lá se tem pecado, se não tem. É o caso que vem agora. Um gentil tendo uma fé maravilhosa, demonstrando fé em Cristo. Em Israel ele disse: não encontrei isso. Aí vem a viúva. A viúva perdeu o marido, é claro, viúva, e vem com o filho agora morto. Descendo a cidade de Naim, que ficava... Naim não era o nome do marido dela, né? Naim era o nome da cidade, que ficava no alto da montanha. Ela descendo a montanha, com um féretro, com um rapaz no esquife. E Jesus vinha com uma multidão subindo a montanha. A multidão que descia chorava, a multidão que subia sorria. Porque com Jesus era só alegria, música. Devia ter flautistas tocando, animando. E a multidão que descia devia ter flautistas também com músicas fúnebres, carpideiras, que eram as mulheres que arrancavam o cabelo, por isso carpideiras, e choravam nos funerais. Interior deve ter ainda por aí alguns lugares carpideiras que vão chorar ali o tempo todo. Então Jesus para, as multidões se encontram. A multidão que descia não entendia porque a multidão que subia sorria. E a multidão que subia não entendia porque a multidão que descia chorava. Eles estavam com Jesus. Essa história só aparece aqui em Lucas. Ele dá essa visão, uma situação, digo melhor, de desespero. A mulher perdeu o marido, agora perdeu o arrimo. Jesus para diante dela, da viúva. Ele não foi para as carpideiras, porque ele sabia quem estava chorando mesmo. Ele vai para a viúva e diz assim: não chores, está aqui, não chores. Vendo-a, compadeceu-se, compaixão. Então já viu, compaixão e ação. Compaixão com este servo do centurião, com o centurião. Compaixão com esta mulher, que era viúva e agora perderam o filho. Ele para, se compadece dela, verso 13, e diz: não chores. E eu quero dizer uma coisa para você, meu querido, minha querida. Vou até falar aqui nessa outra câmera. Quando Jesus disser para você não chorar, não chore, porque alguma coisa vai acontecer. Não sei quantos segundos, quantos minutos demoraram. Jesus saiu dali, disse: não chore. Saiu dali, foi até o rapaz, estava sendo carregado, morto, no esquife, e falou com o rapaz. Como é que fala com o morto? Você está maluco falar com o morto? Mas Jesus é o dono da vida, ele é a ressurreição e a vida. Um dos mais lindos milagres de Deus. Eu gosto muito deste sinal aqui de Jesus. Jesus subindo, a morte descendo, a vida subindo e a morte descendo. Ali estava Jesus, um vivo que ia morrer. E ali estava um morto, um menino, um rapaz que ia viver. Os contrassensos. Lucas gosta desses contrassensos, né? Bom, chegou até o esquife e disse: levanta-te. E o rapaz sentou e começou a falar. Jesus o pegou e o restituiu à sua mãe. No verso seguinte aqui, o verso 15. Então, quanto tempo demorou? Jesus falou: não chore, não sei, demorou 1 minuto e meio, 2. E ela ficou olhando. Quando Jesus disser para você não chorar, não chore, porque alguma coisa vai acontecer. Como aconteceu aqui. E as duas multidões tinham razão de descer. Aliás, a multidão que descia tinha razão de descer. As duas se juntaram e subiram. A flauta mudou de partitura e as carpideiras não tinham mais trabalho. Por quê? A vida estava ali. Querido, você está descendo, o mundo desce,
porcarias do mundo e as coisas horríveis do mundo, está descendo, casamento, tudo está descendo. Retidão, honestidade, corrupção, corrupção acabando com tudo. Mas Jesus está subindo e vai encontrar você na descida. E não tem condições de dizer assim, ih, passou, Jesus não pego mais, está lá em cima. Não, está sempre mais embaixo para resgatar você. Outra história, então, João Batista, não é? Agora chama os discípulos dele e diz assim, vamos lá perguntar se é esse ou temos que esperar outro. E Jesus viu, peraí, olha aqui, muitos estão sendo curados, e diga para João que os cegos vêm, os coxos andam, os mortos ressuscitam, os pobres anunciam, e aos pobres se anuncia o evangelho, as boas novas, leprosos são purificados, e bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Pode ir lá falar para ele. E foram. E aí ele muda a visão para aqueles que estavam com ele, né, tendo se retirado, verso 24, passou Jesus a dizer-lhes a respeito de João, que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado? Alguém com roupas finas? Vive com o luxo dos palácios? Sabe o que vocês vão ver? Um profeta? Sim, profeta. Um profeta, e vos digo, e muito mais que um profeta. João Batista, muito mais. É aquele de quem está escrito, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Malaquias. O Elias, no espírito de Elias, não é que Elias ressuscitou, entrou nele, não é isso. É no espírito de Elias, fazendo a mesma função. E olha o verso 28. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Ninguém. Os que nasceram de mulher não são. Ele nasceu do espírito e da mulher. Então ele era maior ainda. E dizia, mas o menor no reino do céu é maior do que ele, porque o reino do céu, está falando do reino do céu, está falando dele, que veio salvar. Aí o povo ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus interpretam do mesmo jeito. Jesus até compara ali, vocês parecem meninos. Veio João Batista, verso 33, não comendo pão nem bebendo vinho, e vós dizeis, tem demônio. Aí veio o Filho do Homem, ele, comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Que é isso? Né? E aí a última história, a mulher pecadora. Jesus vai na casa de um fariseu jantar com ele. Entrando, tomou lugar à mesa, no chão, né? Sentou ali à mesa no chão. E eis uma mulher da cidade, pecadora, prostituta. Sabendo que ele estava ali à mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. A mulher, uma prostituta. A mulher minha avó dizia, uma mulher da rua. Minha avó dizia assim. E estando por trás dos seus pés, estava escondida, agachada, chorando, regava os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugava com seus cabelos, né? E ungia com unguento. Beijava os pés. Uma prostituta beijando os pés de Jesus? Jesus, você não sabe quem é essa mulher. Aí o fariseu ficou pensando, né? Considerava consigo mesmo aqui o verso 39. Se este fosse realmente um profeta, saberia que essa mulher. Aí Jesus disse assim, Simão, o que você está pensando aí? Uma coisa que eu quero te dizer. Ele disse, pode dizer, Senhor, achando que ele não tinha entendido nada, né? Jesus. Tinha dois homens. Um devia 500 denários, outro 50 para o Senhor. O Senhor perdoou os dois. Qual vai amá-lo mais? Vai amá-lo mais aquele que o perdoou mais, aquele que teve mau perdão do mau pecado, mau valor. Essa mulher aqui também, sabia? Ela veio, você não me fez nada aqui, você não me deu um beijo, um ósculo, essa mulher está beijando meus pés, essa mulher está me ungindo,
Você não me ungiu a cabeça, não passou lá um refresquinho na cabeça com o calor que está aqui, mas ela fez isso. Quem muito se perdoa, muito tem que agradecer, muito ama. Olha, e aí perguntavam, quem é esse que perdoa pecados? Aí Jesus olhou para a mulher e disse assim, vai, a tua fé te salvou, minha filha, vai em paz, está perdoada. Olha só o que Cristo faz. 4 grandes lições aqui. A mulher pecadora. Alguns aí mencionam que ela é Marta e tal, mas, desculpe, Maria de Magdala, né? João Batista, a viúva e o servo. 4 grandes lições, compaixão em ação. Quando nós seguimos a Jesus, nós acabamos fazendo o que Jesus faz e vamos viver com a compaixão no coração também. Vamos sentir compaixão pelos outros. Vamos orar. Pai querido, ajuda-nos a termos esta visão de Cristo, lá com o servo do centurião. Que coisa linda. Com a mulher pecadora, com a viúva que perderam um filho, com João Batista, Senhor. Que coisa maravilhosa, que compaixão incrível o Senhor tem por nós. Ajuda-nos a termos esta compaixão pelas pessoas também, para os que estão próximos e distantes, para aqueles que não têm e para aqueles que têm também. Em nome de Jesus, amém. Você fica com a ilustração do capítulo, música, e a gente volta amanhã. Em toda a Bíblia, somente em Lucas 7 o povoado chamado Naim é mencionado. A razão para isso é que este é um local sem relevância no contexto político de Israel. Neste pequeno povoado, situado próximo de Nazaré, uma mulher passava pelo pior dia de sua vida. Para entender o contexto, é necessário saber que nos tempos de Jesus, uma mulher enfrentava diversos preconceitos sociais. Neste período, o valor de uma mulher derivava primeiramente do marido com quem ela se casava e, em segundo lugar, da quantidade de filhos que ela tinha. Uma mulher com muitos filhos era considerada muito abençoada. Uma mulher com poucos filhos era considerada pouco abençoada. Uma mulher que não podia gerar filhos era considerada amaldiçoada. No livro de Lucas, capítulo 7, encontramos uma mulher viúva, ou seja, que não tinha um marido para lhe atribuir valor. Porém, além de não ter marido, o texto bíblico revela que ela havia perdido o único filho que possuía. Assim, aquele dia era o pior dia de sua vida. Ela havia perdido todas as suas esperanças de uma vida digna. A partir do verso 11, Jesus surge no cenário da vida desta mulher. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Em Lucas 7 é descrito o encontro entre 2 multidões, uma que acompanhava a morte e a outra que trazia a vida. Jesus foi o único que pôde enxugar as lágrimas daquela mãe. E ele ainda é o único que pode solucionar problemas humanos, para os quais homem nenhum pode ajudar. Sabe, quando você se encontrar naquelas ocasiões que parecem ser o pior dia de sua vida, peça que Jesus lhe visite. Ele pode transformar o seu choro em alegria. Verei coisas que um dia ouvi, contos que sempre li. Sim, eu verei, verei tudo que um dia fiz, laços que não desfiz. Ah, eu verei, verei tudo que sei e tudo que não sonhei.
a glória de